Olá pessoas! Hoje eu aproveitei uma encomenda que eu tinha de um cliente para gravar um vídeo para vocês e a gente vai fazer aqui um bullet com capa de corino. O cliente queria um bullet bem neutro, na verdade, ele queria um A6, né, pequenininho, e que fosse todo em preto. Então tudo que eu vou fazer aqui é no preto, o corino, a costura e o elástico para ficar realmente bem neutro. E eu gostei bastante do resultado final, vocês vão ver aqui. Eu achei que ia ficar meio morto, na verdade, quando ele pediu dessa forma, mas acabou que ficou bom, eu gostei do resultado. Então talvez seja até uma opção fazer vários caderninhos nessa vibe, todos de uma cor, né, não necessariamente preto, mas também fazer marrom, fazer roxo, né, fazer outras cores, eu acho que ficaria interessante. Tô pensando em lançar uma coleção dessa no site. Mas então, antes da gente passar para a parte prática, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações. Me sigam também nas redes sociais, se vocês por um acaso não seguirem ainda. E vocês podem fazer parte do clube exclusivo ou se tornar membros aqui do canal. E dessa forma, além de apoiar o meu trabalho, vocês conseguem ter acesso a conteúdos exclusivos, a arquivos exclusivos que eu faço mensalmente, arquivos digitais, né, que vocês podem usar de capa, de miolo, de estampas. Sempre tem alguma coisa nova todos os meses, tem aulas novas temáticas, aulas de criação de capa, de miolo, aulas de costuras específicas, costuras exclusivas, então tudo isso tem dentro do clube e dentro aqui da área de membros do YouTube, e vocês conseguem conferir os detalhes no link que tem aqui embaixo na descrição. Começando pela preparação do miolo, eu vou usar folhas sulfite 90 gramas pontilhadas, e como a ideia é fazer um caderno A6, eu vou partir isso aqui ao meio. Então eu vou cortar a folha aqui em 14,85, certo? No meio aqui, e depois eu vou tirar uma pontinha aqui de cada lado, do lado de cá e na outra metade do lado de cá, para ficar no total com 14,6, que é a altura que eu preciso para fazer o meu caderninho. E aqui eu vou trabalhar com 14,6 porque eu tô considerando um caderno final de altura 15, certo? Aí eu tô fazendo com 4 milímetros a menos, que fica bom para esse tipo de encadernação. Então a primeira coisa que eu vou fazer é cortar aqui no meio em 14,85. Para isso eu vou usar a guilhotina, que aqui é mais fácil. E agora eu vou pegar esse lado de cá, que é o lado que é de fora da folha, para cortar em 14,6. Eu tô fazendo isso para que as bolinhas fiquem mais centralizadas, tá? Porque aqui ela ficou bem próximo da borda e aqui tem um pedaço maior de branco. Então eu vou tirar desse lado de cá para ver se eu consigo deixar um pouco mais centralizado, tá? Agora que já tá cortado em 14,6, vou só dobrar no meio. Faço a minha dobradeira e aí eu vou usar a Cut Saver do Estúdio Le Crafts para poder cortar esse outro lado aqui e tirar as pontinhas duplas. Isso aqui eu não corto na guilhotina porque ela não dá conta de cortar essa quantidade de folhas aqui sem mascar. Então por isso que eu vou usar a Cut Saver. A ideia da Cut Saver é o seguinte: eu tenho aqui essa barra branca do lado de cá, que determina o 0,0 aqui da régua, e essa outra aqui que eu vou ajustar para a medida onde eu quero cortar. Então, eu vou ajustar isso aqui para a medida de 10,1, que é a largura que eu quero cortar cada um dos meus bloquinhos, também considerando o tamanho da minha capa final, 10,5, 4 milímetros a menos 10,1. Ajusto na medida, passo meu bloquinho por baixo, aqui eu prendi demais, deixa eu soltar um pouquinho. Vou passar o bloquinho primeiro, depois ajustar de novo, tá? Aí eu tenho certeza de que ele vai ficar no lugar certo, mas que eu consigo colocar o bloquinho por baixo, né? Segurei bem, coloco a minha mão aqui e venho com o meu estilete para refilar. Tiro o bloquinho. Prontinho, já não tem mais nenhuma ponta dupla aqui, já tá retinho. E agora a gente vai passar pra furação. Eu já tenho os meus outros bloquinhos prontos. Eu tô fazendo 5 bloquinhos com 10 folhas cada um, totalizando 50 folhas, que vão dar 100 folhas no caderno final. Para fazer a furação, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer a marcação aqui pela parte de dentro. Eu vou pegar 1,5 a partir da beiradinha para fazer a primeira fileira de furos, depois mais 1,5 para começar a segunda. Dessa segunda aqui, eu vou pular e fazer 3,5, que vai ser a parte da long stitch, que é um pouquinho mais comprida. E aí depois eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pego aqui da beiradinha 1,5, mais 1,5, 3,5. Vou fazer essa marcação em todos os bloquinhos primeiro, depois eu furo tudo de uma vez para ficar mais fácil. Com tudo marcado, eu vou usar a ferramenta da Amarelos, o berço, para poder fazer a furação.
Vou colocar o berço aqui, lembrando que todas essas ferramentas que eu estou usando, tanto a Cut Savior do Estúdio Le Crafts quanto essas aqui da Amarelos, todas elas vão estar aqui embaixo na descrição com o cupom de desconto, tá? E vou simplesmente atravessar aqui com o agulhão, onde eu fiz a marcação dos furos. Para a capa, eu vou usar esse corino flexível, que é o Montana de 1.4 mm, ele é bem grossinho, que ele funciona muito bem para esse tipo de capa, e vou usar na cor preta, né, que foi o que o cliente pediu. E aí, qual que é a medida que a gente vai precisar? Eu preciso de 15 centímetros de altura, né, igual eu já tinha comentado que seria o tamanho, já que o objetivo aqui é fazer uma capa 6, né, que seria mais ou menos 10,5 por 15 centímetros, então 15 centímetros de altura, e de comprimento eu vou calcular de acordo com o tamanho do meu miolo. Se eu tenho aqui 10,1, eu precisaria da capa passando por cima e por baixo, certo? Então eu preciso de 2 vezes essa medida, mais o tamanho da lombada aqui, que no meu caso vai dar em torno de 3 centímetros, é só você pegar o seu caderno, pressionar um pouco e medir aqui para também não ficar muito justinho, mas nem muito folgado também, tá? Então aqui vai dar mais ou menos 3 centímetros, que é uma medida boa para trabalhar com esses 5 bloquinhos aqui de 10 folhas de 90 gramas. Então, 3 centímetros, mas eu vou pegar aqui, aí você pode fazer de 2 formas, você pode pegar mais ou menos 2 centímetros aqui, que seria o outro lado, né, porque aqui é um pouquinho mais fino do que o lado de cá, então mais 2 centímetros, mais um pouquinho para fazer a aba por cima, que aí você pode pegar mais ou menos metade da largura do seu caderno, mais uns 5 centímetros aí mais ou menos. Então daria no total 30,2 de comprimento aqui para você pegar. Porém, você não precisa necessariamente trabalhar com essa aba de metade aqui, né? Você pode diminuir um pouco essa aba. Então, aí vai aí da forma como você preferir. No meu caso específico, eu vou fazer um pouco menor, porque eu vou aproveitar esse pedaço de tecido aqui, que ele já tá certinho, na largura certinho. Eu já fiz outro caderno desse tamanho, e como o cliente pediu 2 cadernos, eu vou manter o mesmo padrão aqui. Mas eu sempre prefiro trabalhar desse jeito que falei com vocês, considerando uma aba aí mais ou menos de metade do tamanho da largura do seu caderno. Nesse caso específico aqui, então, em vez de trabalhar com 30,2, eu vou trabalhar com 29, tá? Ele é um pouquinho menor, vai dar 1,2 centímetros aí menor, mas não é tanta coisa assim, não vai influenciar tanto no resultado final, e é bom para eu conseguir aproveitar esse tecido dessa forma. Então, eu vou considerar aqui só 15 centímetros de largura, de altura do caderno para poder cortar. Vou usar um gabarito aqui, porque esse tecido é muito escuro, eu não consigo marcar com nada que dê pra que fique visível, né, para cortar efetivamente, igual a gente faz marcando a lapiseira com papel, né, porque dá para enxergar. O papel com a lapiseira, aliás, que dá para enxergar. Nesse caso, tecido muito escuro, eu não consigo enxergar. Então, eu fiz um gabarito aqui de 15 centímetros, eu vou só alinhar ele aqui na beiradinha. Vou começar a cortar de um lado, depois passar isso aqui pro outro e terminar de cortar. Aí eu alinho aqui esse final do gabarito com a parte lá em cima que eu já cortei, né? E aí eu só finalizo o corte. Vamos fazer a furação disso aqui primeiro. E como que a gente vai fazer isso? A ideia é a gente alinhar o nosso bloquinho. Deixa eu pegar ele aqui. Vou pegar um bloquinho só, tá? Não preciso dele todo, porque eu só preciso saber onde vai começar a minha furação para eu conseguir marcar. Então, o seu bloquinho vai pegar aqui quase que no finalzinho do seu tecido, tá? Deixa só uma pontinha mesmo. Não precisa deixar nem muito justo, nem muito folgado, porque senão muito folgado também não vai dar um acabamento bom e muito justo também não. Então, deixa realmente assim, tem 1 milímetro aqui sobrando. Você alinha aqui e aqui é onde vai começar a furação do seu caderninho, certo? Nesse final aqui, a gente vai simplesmente colocar o gabarito aqui alinhadinho com os furos. Eu vou explicar já já essas medidas do gabarito, tá? Mas só para vocês entenderem. Então aqui, olha só como é que o meu gabarito vai ficar. Eu tô alinhando aqui os primeiros furos com esse primeiro bloquinho. Então é dessa forma que eu preciso colocar ele aqui para saber onde eu preciso furar, né? Onde vão os furos certinhos para ficar com o melhor acabamento, mais alinhadinho possível. Vou tirar o meu bloquinho e vou segurar esse gabarito usando binder clips e uma proteção de papel para que o binder clip não marque a capa do lado de fora. Prendi, vou colocar de novo aqui o caderninho para ter certeza de que não saiu do lugar, né? À medida que eu fui prendendo aqui o gabarito. E eu vou fazer a furação aqui primeiro, antes de explicar a furação, porque uma vez que eu já prendi, o ideal é que eu fure rápido para que o binder clip não marque aqui o meu tecido, mesmo que eu esteja fazendo essa proteção de papel, tá? Então eu vou marcar aqui primeiro e aí eu já explico qual que é a ideia dos furos aqui.
Qual que é a ideia da furação? Eu fiz um gabarito aqui que tivesse o mesmo tamanho aqui da minha lombada, né, que seria 15 centímetros de altura por 3 centímetros de largura, e fiz 5 fileiras de furo, que são os 5 cadernos, com uma distância de 0,6 milímetros entre cada um, porque eu medi os cadernos, a largura dos cadernos, e vi que eles tinham mais ou menos 0,6, tá? Então, por isso que eu fiz a marcação dessa forma. Levando em conta que a furação é feita no meio do caderninho, certo? Então, se eu tenho um caderninho de 0,6, o primeiro furo tem que ser em 0,3, que é a metade do caderninho, e a partir disso aí você faz uma distância de 0,6 entre cada bloquinho para ter essas suas linhas de furação. E na vertical é a distância que a gente já tinha falado, 1,5, depois 1,5 de novo e 3,5, com a pequena diferença que, como isso aqui é a capa, você tem que acrescentar 2 milímetros aqui de cada lado, que é a diferença entre o miolo e a capa, certo? A capa, no meu caso pelo menos, ela é 4 milímetros maior do que o miolo, então eu acrescentei aqui 2 milímetros a mais de cada lado para que a furação ficasse alinhadinha de capa e miolo, porque aquela distância que a gente pegou a partir da beirada para fazer um e-mail foi do miolo, certo? Que é menor, então tome cuidado disso aí para não fazer a furação, o gabarito da sua capa considerando um e-mail a partir da beirada. Você tem que lembrar que a capa é um pouquinho maior. Furação feita, não sei se vai dar para enxergar os pontinhos aí, ó. Eles estão todos marcadinhos aqui. E agora a gente vai fazer o corte da beiradinha, da pontinha da capa, para fazer a aba, né, de acabamento. Então pensando aqui, olha só, o furação tá aqui, tá? Meu bloquinho, ele vai vir dessa forma, vai vir aqui, costurado, certo? A capa vai ser fechada aqui e aí a gente vem com a aba por cima aqui para finalizar, correto? A ideia é essa aqui. Aí eu vou só fazer o corte aqui para poder fazer a pontinha do acabamento. Você pode deixar dessa forma se você quiser, com a pontinha quadrada, e vai muito de gosto. Você pode fazer ligeiramente arredondado ou você pode fazer uma pontinha, que é o que eu vou fazer aqui. Eu vou usar esse gabarito aqui da loja da Nádia, que é um gabarito próprio para já fazer isso, inclusive, só que esse aqui é de tamanho A7 e eu tô fazendo um bloquinho de tamanho A6, então eu não consigo aproveitar isso aqui, mas a Nádia tem essas opções de gabaritos já prontos na loja dela para quem quiser, tá? Facilita bastante, que você inclusive já corta do tamanho certinho, né? Então você teria, por exemplo, um de A6 nisso aqui para já cortar o revestimento certinho. Eu vou só aproveitar esse biquinho aqui para poder fazer esse corte, já que eu não tenho esse gabarito no tamanho A6, tá? Então, eu vou só encaixar aqui, colocar ele centralizado na vertical e vou fazer isso aqui no olho mesmo, tá? Porque aqui vai fazer pouca diferença. Você pode medir milimetricamente se você quiser, mas aqui só no olho já é o suficiente para você conseguir fazer mais ou menos no meio aqui. E vou encaixar a pontinha batendo aqui e vou fazer esse corte desse ângulo e também já fazer o furo aqui dessa pontinha que é onde eu vou colocar o elástico. Depois que eu fiz o furo aqui, eu vou aumentar ele um pouquinho, tá? Com o meu furador que tem um agulhão um pouquinho maior, porque eu preciso desse furo um pouquinho grande para eu conseguir passar o elástico aqui sem problemas. Mas aqui a gente vai passar para a costura e depois a gente coloca o elástico por último, pra gente já saber qual que é a medida certinha que a gente vai precisar. Antes da gente costurar, eu vou deixar essa capa descansando um pouco embaixo de peso, pressionada aqui na minha prensa de livro, porque ela tá abaulada, tá vendo? Esse tecido, como ele veio enrolado nesse sentido, né, que ele tá aqui agora, ela fica um pouco abaulada. Então eu vou deixar isso aqui um tempo debaixo de peso antes da gente costurar e depois do caderno pronto também vou deixar embaixo de peso para ficar o mais retinho possível. Deixei um tempo debaixo de peso, mas depois eu resolvi fazer um teste que eu achei que funcionou muito bem, que foi passar esse corino aqui. O que eu fiz? Eu coloquei ele na tábua de passar roupa e aí eu coloquei um tecido de algodão velho por cima, que é o que eu uso aqui para fazer laminação também de tecido, e fiz 2 camadas, né? Não fiz uma só, porque eu fiquei com medo de queimar essa parte de cima do corino, né? Que é um pouco mais sensível. Mas então fiz essa camada, 2 camadas de tecido de algodão velho por cima e passei o ferro por cima em alta temperatura. E eu achei que ele deu uma melhorada bastante na curvatura, tá vendo? A pontinha ainda tá dando uma ligeira curvada, mas tá muito melhor. Então eu acho que fica a dica aí também, se você estiver tendo esse tipo de problema com o corino, de tentar passar ele, né, a alta temperatura para que ele fique o mais reto possível. Acho que aqui, inclusive, eu poderia até ter deixado mais tempo, né, tentado um pouco mais, só que como eu preciso terminar de gravar aqui, eu vou deixar desse jeito, e aí depois que o caderno estiver pronto, aí eu deixo ele um pouco mais embaixo de peso, eu posso até tentar passar um pouco mais de ferro depois que o caderno já estiver pronto, assim, jogando o bloquinho para um lado, para o outro, tudo mais, mas o ideal é realmente você fazer isso antes, né, obviamente, para ficar mais fácil. Mas você pode também depois tentar deixar de baixo peso, etc. Essas dicas aí que eu já dei, tá? Mas aqui achei que melhorou bastante, então façam esse teste.
Agora pra costura, vamos lá. Eu vou começar primeiro posicionando aqui direitinho meu bloquinho como ele vai ficar, né? O meu caderno vai fechar dessa forma aqui, a gente vai costurar aqui e vir com essa aba por cima, correto? Então, eu vou começar aqui costurando o último bloquinho, tá? Que eu acho mais fácil e a gente vai subindo aos poucos. Vou alinhar aqui, eu só preciso achar de novo o furo, né? Porque aqui eu não tô enxergando, por ser preto é um pouco difícil de enxergar. Olha só, meu furo tá mais ou menos aqui assim, ó. Só abrir ele um pouquinho pra ficar mais fácil de enxergar aqui. Porque à medida que a gente vai costurando, fica mais fácil de alinhar, tá? Então aqui pelo menos eu tô enxergando. Vou usar a linha preta, que foi o que o cliente pediu. Que ele queria preto com preto, então linha encerada preta. A quantidade aqui vai ser mais ou menos a altura do bloquinho, vezes a quantidade de bloquinho com um pouquinho de margem, tá? Então aqui se eu tenho 5 bloquinhos, eu vou fazer 5 vezes a altura aqui. Eu vou trabalhar aqui com 6,5, 7, porque eu não gosto de trabalhar com a medida certinha. Então pensa nisso aí, faz com um pouquinho de margem. Vou sair no primeiro furo, na parte de dentro, e achar o furo da capa aqui e sair nele também. Deixa uma ponta para você dar o nó. E aqui a gente vai voltar para o mesmo furo, tá? Segura aqui, puxa pro lado, para as laterais aqui a sua linha e você vai entrar de novo no mesmo furo. Aqui, antes de puxar tudo, você vai fazer o seguinte, você vai colocar uma outra agulhinha ou alguma coisa aqui para prender esse loop que ficou aqui, você não vai puxar ele inteiro, porque a gente vai usar ele ainda. Vou pegar essa agulha pequenininha aqui, menorzinha, só pra eu colocar nesse loop. Não vou nem puxar muito, tá? Eu vou deixar pra ajustar isso depois, só pra prender aqui, pra garantir que eu não vou puxar pra parte de dentro, porque a gente vai costurar uma parte aqui ainda com isso solto. Vamos fazer um zigue-zague aqui até o final desse primeiro bloquinho, atravessando no miolo e na capa. Quando você sair aqui no último furo, você vai simplesmente passar para o furo de cima, sem fazer nada, e fazer a mesma costura zigue-zague até o outro lado, e aí a gente vai começar a fazer a link stitch juntando um caderninho com o outro. Chegou no último aqui, o que você vai fazer? Você vai tirar essa agulha daqui, ou que você tiver usado para prender o loop sem fechar, e você vai passar por dentro dele. Passou por dentro, você vai entrar no furo de cima aqui do terceiro bloquinho, certo? Você já costurou os dois primeiros, agora vai passar pro terceiro. Antes de continuar costurando, você pode voltar lá no primeiro bloquinho e agora já dar o nó aqui na parte de dentro, já que você já prendeu esse loop aqui, né? Então passa aqui por baixo, passa por dentro do nó, depois passa a linha de novo por baixo para prender e cortar o excesso. Saiu no último, você vai fazer a mesma coisa que você fez do lado de lá, no loop, porém dessa vez do lado de cá. Você vai passar aqui por baixo dessa primeira linha, né, desse primeiro traço que você fez aqui entre o primeiro e o segundo bloquinho. Exatamente igual você fez no loop, só que dessa vez na linha, né? E vai entrar também no furo do bloquinho superior. E você vai seguir fazendo isso até o final, certo? Você, quando chegar no último furo, você vai simplesmente passar embaixo da linha aqui do outro bloquinho, né? Fazendo esse link, né? Depois que você tiver costurado tudo aqui, você faz a mesma coisa. Passa aqui embaixo desse link anterior e entra no próximo furo, certo? Aí você vai ligando uma coisa à outra até chegar no final. Quando você sair no último, você ainda vai fazer o seu loop aqui embaixo, né? Passar aqui embaixo do link anterior, só que você vai entrar de novo no furo, já que não tem nenhum outro bloquinho para você ir. Passa aqui de baixo, passa por dentro do loop para dar um nó. E passa de novo para prender e cortar o excesso. Então aqui, ó, costura finalizada. Você tem a parte central aqui, que é a long stitch, e aqui no centro, aqui na parte de fora, você tem a link stitch. Aqui, como a costura tá preta, não dá pra enxergar tão bem, tá? Mas se vocês fizerem, vocês vão entender mais ou menos a padronagem aqui do link. É como se fosse uma corrente mesmo, tá? Só um link bem simples, só para que você consiga costurar tudo junto e ter um acabamento também mais interessante do que somente a long stitch, que é essa parte mais simples aqui no centro.
Então agora a gente vai fazer a colocação do elástico. Para isso, a gente vai fechar aqui e vir com o elástico mesmo para calcular qual é o tamanho que a gente vai precisar. Eu vou usar o elástico roliço preto também, porque igual eu falei, o cliente quer um negócio um pouco mais neutro. Eu vou pegar aqui o meu agulhão para abrir um pouco mais essa furação, de novo, aqui, para ficar fácil de passar, senão vai ficar difícil, tá? Então tenta abrir aí de um jeito que você consiga passar mais fácil. O ideal é você fazer um furo aí de uns 3 milímetros de diâmetro, tá? Você pode usar até um furador se você quiser. A ideia é que você consiga aqui atravessar nesse furo, fazer a volta no caderno de forma que ele não fique muito frouxo, nem tensionado demais, né? Pra você não ter problema aqui na hora de fechar, mas ele tem que prender bem. E tem que sobrar um pouco aqui na parte de dentro pra você conseguir fazer o nó. Então, normalmente eu pego mais ou menos isso aqui, suficiente para ele atravessar tudo, né? Dar a volta inteira. Ficar um pouquinho tensionado e ainda mais ou menos até a metade, para eu conseguir ter margem aqui para poder fazer um nó, tá? E fazer ajuste também, senão fica muito justinho mesmo e fica ruim de trabalhar. Então aqui deu mais ou menos, só para vocês verem a quantidade de elástico, deu mais ou menos 31 centímetros, tá? O que eu vou fazer aqui então? Pelo meu furo, eu vou pegar uma agulha com um pedacinho de linha aqui sobrando, tá vendo? E eu vou passar essa bundinha da agulha aqui de fora para dentro. Eu vou pegar no meu furo aqui, ó, e atravessar de forma que eu tenha isso aqui. Aí, nesse loop aqui, eu vou passar a pontinha do meu elástico, certo? Só passar aqui assim, vou segurar as duas do lado de cá para ficar mais fácil e vou só puxar a minha agulha para baixo. A minha agulha com a minha linha aqui, puxa até que você consiga passar com o elástico. E aí você vai puxar a ponta maior do elástico para ajustar e você vai dar um nó aqui na parte de dentro. Já pode tirar essa agulha daqui para dar um nó. Deixa eu só puxar mais aqui para ficar mais fácil de dar o nó. Você vai simplesmente rodar ele assim, né? Fazer o nó nele próprio aqui, ó, pra ficar dessa forma. Fazer uma bolinha, tá vendo? Não aperta demais pra dar tempo, pra dar pra você ajustar aqui antes de fazer o corte final e tudo mais. Então só faz o nozinho, puxa ele aqui até a beiradinha e aí a gente vai tentar fechar o caderno pra ver se vai ficar bom ou se a gente precisa apertar mais ou folgar mais. Achei que assim ficou bom, tá vendo? Ele ficou um tensionado de uma quantidade boa, que ele prende bem a capa aqui, e não ficou frouxo, não ficou tensionado demais. Acho que aqui tá bom, eu posso seguir dessa forma. Prontinho, depois que você terminar de prender o seu elástico, de fazer toda essa costura, todos esses detalhes, seu caderno já tá pronto. E aqui, olha só, vocês vão ver que ele ainda ficou um pouquinho com a pontinha levantada, tá vendo? Por conta desse tipo de tecido, isso pode acontecer mesmo, desse tipo de corino. Mas, igual eu falei, vou deixar ele mais um tempo aí embaixo de peso, pra ele terminar de assentar e tudo mais. E aí o acabamento vai ficando melhor. E com o tempo também, à medida que você vai usando, isso aqui vai descendo um pouco, né? Quando o corino vai ficando um pouco mais envelhecido, digamos assim, né? Mais usado, aí ele fica menos em pezinho assim, mas isso é muito natural desse tecido que é um pouco mais rígido, tá? Você pode passar um pouco mais, igual eu falei, né, pra ele dar uma descida, mas isso realmente pode acontecer, que é uma característica natural desse tipo de revestimento mais durinho, ok? Eu gostei bastante desse modelo de caderno, achei que ficou super legal pra levar na bolsa, principalmente, acho que é uma ótima opção na bolsa, na mochila, né? E não se esqueçam de me marcar nas fotos dos projetos se vocês tentarem fazer alguma coisa nesse estilo também. Mas por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo também pra eu fazer aqui pra frente, também deixa aqui embaixo. E eu espero vocês no próximo vídeo.